No mundo, o suicídio mata mais de 800 mil pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. É a maior causa de morte entre jovens de todo o planeta. Suicídio não é frescura e nem falta de Deus. É apenas um tabu que precisa ser desconstruído e discutido para que menos pessoas sejam vítimas. Agora vamos para o estúdio falar com a Vanessa e com a Giovana para falarmos melhor sobre esse assunto. Boa noite e bem-vindos a mais um Estácio Entrevista. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Giovana. Boa noite, telespectador. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante nos tempos atuais. Nosso convidado esclarecerá muitas dúvidas a respeito de saúde mental. O formando de psicologia, Evandro Santos, responderá algumas dúvidas do nosso público e também alguns tópicos sobre doença mental. Além disso, falaremos sobre Setembro Amarelo, os principais transtornos mentais e a ajuda de um profissional nessa hora. A nossa repórter fez uma matéria sobre Setembro Amarelo. Confiram. Boa noite, Vanessa. Muitos não sabem, mas setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. Essa iniciativa começou aqui no Brasil em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Setembro Amarelo é uma campanha, e essa campanha ela foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. De acordo com a página oficial da iniciativa, 32 brasileiros se suicidam por dia. Essa taxa é mais alta do que as vítimas de AIDS. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa no dia 10 do mesmo mês e comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Voltamos com você no estúdio, Giovana. Obrigada, Fernanda. O nosso convidado já está com a gente e agora trataremos sobre os cuidados que temos de ter com a nossa mente. Boa noite, Evandro. Boa noite. É um prazer estar te recebendo aqui para falar sobre um assunto muito importante e que muita gente precisa saber porque ainda é um tabu. Nos diga uma coisa, para começar essa noite. O Setembro Amarelo, qual a importância para a sociedade? Bom, o Setembro Amarelo ele é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Como foi dito ali, foi um projeto que veio da CVV com outras entidades de saúde, mas também foi um acordo firmado com o Brasil na OMS para prevenir o número de suicídios que vinham aumentando a cada ano. Hoje no Brasil, que nem foi dito, é a quarta maior causa de morte para jovens de 15 a 29 anos e no mundo ela é a segunda maior causa de morte para jovens de 15 a 29 anos. E quão importante é cuidar da nossa mente, tendo ou não alguma doença mental? Bom, o suicídio ele tem diversas causas, entre elas o alcoolismo e a depressão são mais fortes, são associações mais fortes que tem. Pessoas que têm esses dois quadros, elas têm uma propensão um pouco maior a cometer o suicídio ou a fazer a tentativa. Então é bom sempre estar se atentando, sempre estar conversando e também conversando com os colegas, reparando mudanças súbitas de comportamento, para que se atente, pois como é uma das maiores causas e pouco se fala sobre isso. Hoje em dia, felizmente, tanto o suicídio como outros transtornos, eles já são mais falados, tanto em redes sociais como em palestras. E qual a importância de falar tão abertamente sobre esse assunto? Hoje em dia a gente está tendo uma grande campanha, que nem os últimos anos, em 2015, foi relevado muita importância de se falar sobre o assunto, porque até então tinha-se muito medo do efeito do contínuo Weather, que foi um caso de um livro que foi publicado, Sofrimentos do Jovem Weather, em 1700, e após esse livro, que romantizava demais o suicídio, ele causou uma certa epidemia causada pelo livro. E houve outros casos de personalidades que, ao cometerem suicídio, estimularam outras pessoas a fazer, meio que falar sobre suicídio de forma correta, não tratando ele como um certo romantismo, nem como um ato de coragem, mas sim como um ato de uma pessoa que está precisando procurar ajuda e oferecer essa ajuda, oferecer essa escuta para ela. Nós temos alguns dados a respeito de como os meios de comunicação lidam com esse assunto. Quem nos fala mais sobre isso é a Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Vanessa. Falar sobre suicídio é importante, é uma questão de saúde pública e é extremamente necessário. A Organização Mundial da Saúde desaconselha que a mídia exponha métodos ou processos de suicídio, para evitar que esta exposição incentive outras mortes.
Por exemplo, após as mortes por suicídio de Marilyn Monroe em 1962 e de Kurt Cobain em 1994, as taxas de suicídios americanas tiveram aumentos notáveis. Entretanto, os suicídios não são causados pela notícia ou pelo vídeo. Ao contrário do que muitos ainda imaginam, conversar abertamente sobre o assunto não influencia o ato, mas sim ajuda a dar suporte, atenção e orientação adequada. O diálogo pode ajudar a expor sentimentos, muitas vezes angustiantes, e incentivar o jovem a buscar apoio profissional. Você que se interessa pelo assunto, vá até o nosso Twitter, @EstácioEntrevista, e mande a sua pergunta em formato horizontal em vídeo com a hashtag #EstácioPergunta. No próximo bloco, o estudante Evandro responderá as perguntas do nosso público e também contará sobre o projeto que ele participa em combate ao suicídio. Volta com o Estácio Entrevista. E essa noite estamos recebendo o formando Evandro Santos, que está esclarecendo algumas dúvidas a respeito da saúde mental. Evandro, nosso público-alvo é de grande maioria jovens. O que a escola e até a faculdade influencia na saúde mental desses jovens? Quando a pessoa inicia a universidade, ela começa a enfrentar novas situações. Geralmente um afastamento dos antigos amigos, uma diminuição nos horários de lazer. Alguns acabam perdendo um pouco de contato com o namorado, com a família. E todas as situações diminuem o apoio, diminuem as pessoas que podem estar conversando, os antigos amigos. E um contínuo de novas situações, como provas, trabalhos, que antes não existiam com essa intensidade, podem estar levando a pessoa a entrar num estado de ansiedade ou no estado de depressão. Toda vez que a gente identifica alguns problemas, talvez visíveis, né, com os nossos colegas, os nossos amigos, como é que a gente pode interferir para ajudá-los? Olha, o importante é sempre estar conversando abertamente com a pessoa, não ter medo de conversar sobre sentimentos. Isso é muito mais claro em homens, que têm essa certa dificuldade de falar sobre estar triste, de falar sobre não estar acordando bem, não estar tendo energia para realizar as atividades do dia a dia. É muito importante, quando você reparar nos seus amigos uma mudança de comportamento, que você chegue abertamente, converse com ele. Pode ser outra coisa, mas é sempre bom levar em consideração que ele precisa ser ouvido, ele precisa de um pouco de fôlego sobre todas essas correrias do dia a dia. Nós recebemos diversos vídeos do nosso público e a gente queria colocar um agora para você responder uma pergunta. Meu nome é Adriana, eu tenho 20 anos e eu gostaria de saber qual a importância da família durante o tratamento de uma pessoa com depressão. Bom, a família ela é muito importante. Mas é bom lembrar que algumas pessoas não têm esse apoio familiar, e nesses casos os amigos também, as pessoas próximas. É a família que a pessoa constrói no seu dia a dia, certo? É de muita importância. A maioria dos casos de depressão, eles também têm alguma ligação com a família. Aquele ambiente que ele vive foi o que propiciou que ele chegasse nessa situação. Então é bom que se converse abertamente, encoraje-o a procurar ajuda no CAPS, que recebe muito sobre essa atenção, hospitais, e aqui mesmo na Estácio, na Clínica de Psicologia, está recebendo essa pessoa para estar conversando um pouco sobre a situação. Uma pessoa que passou por um evento traumático, apenas um, ela pode desencadear uma depressão profunda ou precisa de diversos acontecimentos? Em si, o evento traumático é muito individual. Algumas pessoas, o mesmo evento pode afetar diferentemente cada um. Se a pessoa já tinha uma certa propensão a ter algum tipo de problema, ou tipo de dificuldade de encarar uma situação, o evento pode estar afetando ela muito. Mas certas pessoas, diante de eventos muito traumáticos, vamos dizer assim, não vão estar desenvolvendo nada. Então, é mais uma questão de conversar com a pessoa e ver como que ela está encarando aquilo. A gente não pode encarar uma pessoa que teve uma perda de um ente familiar como depressivo, porque ela teve um motivo para estar ali. Então,
Por exemplo, na depressão, se demora de 4 a 6 meses apresentando sintomas para estar se diagnosticando aquilo como uma doença. Às vezes, após um evento traumático, a pessoa simplesmente ficou triste ou simplesmente ficou ansiosa, e isso é um efeito natural, não chega a ser não podemos tratá-la como um transtorno ou dizer que ela tem algum tipo de doença. Bom, essa resposta é um bom gancho para mais uma pergunta do nosso público. Meu nome é Maurício, tenho 20 anos e eu gostaria de saber se a ansiedade pode progredir para uma depressão. Olha, normalmente a ansiedade ela vai de oposto para a depressão, porque a ansiedade a pessoa se preocupa muito mais com o que ela vai viver no futuro, enquanto a pessoa com depressão ela se preocupa muito mais com o que ela vive no passado. Então, a ansiedade ela pode ir para outros problemas, certo? Ela pode criar um transtorno de ansiedade, pode gerar um transtorno de pânico, ou ela pode simplesmente passar e não acontecer nada. Depende de como cada um lida. A ansiedade ela é um dos transtornos que menos preocupam, porque a maioria das pessoas que vivem hoje vivem com ansiedade. É uma realidade social e não um problema em específico, a não ser casos extremos. Nós podemos dizer que a depressão é um dos transtornos mentais mais comuns? No caso do suicídio, a depressão é sim um dos transtornos mais comuns. Cerca de 70% das pessoas que tiveram uma tentativa ou cometeram possuíam um diagnóstico de suicídio, em conjunto com o alcoolismo também, que é um dos casos mais comuns. No caso de suicídio, é um fator de risco, né? É um fator que preocupa, que deve ser investigado. Então, vamos a mais uma pergunta do nosso público. O meu nome é Martin, eu tenho 26 anos e eu queria saber se tem algum tipo de atendimento gratuito para pessoas com algum problema psicológico. Toda rede de saúde ela possui um amparo para estar atendendo problemas psicológicos. A própria unidade básica de saúde, em vista da necessidade, pode estar encaminhando para um psicólogo da rede de saúde ou encaminhando para o CAPS ou outros lugares que recebem. A Estácio também possui um serviço de atendimento aberto que atende alunos e pessoas também de fora. E existem outras instituições aqui na cidade também que recebem, que tratam transtornos, né, mentais. O importante é procurar a unidade básica de saúde, é procurar no serviço de psicologia, que mesmo não podendo estar atendendo naquele momento, pode estar indicando a outra instituição que atende gratuitamente a um preço social. Então, é sempre importante tratar essas doenças mentais com um profissional. Só que muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras, como tu falou agora, tem atendimento gratuito. E nessa situação, tu participas de um projeto com pessoas que tendem a ter o suicídio. Como é que funciona esse projeto? Ele é gratuito? Isso, a gente está iniciando um projeto aqui na Estácio para atender alunos que estão passando pela experiência de suicídio. O projeto ele está tentando reunir pessoas que tiveram alguma tentativa ou que estão pensando sobre suicídio e conversar com eles e escutar essas pessoas, trazer elas para se conhecer, ver que isso não é uma doença em si, o suicídio não é uma doença, não é um transtorno, é uma experiência que ela está vivendo e que ela pode passar, e conversando abertamente sobre o assunto, que é a nossa intenção, ela vai passar. O projeto também visa trabalhar com o pessoal das outros cursos da saúde. Inicialmente, a gente vai estar trabalhando com a fisioterapia, que pode estar auxiliando nos problemas físicos da pessoa, dores no corpo, indisposição, entre outros. É muito importante a gente falar abertamente sobre isso com alguém próximo, mas também procurar a ajuda de um psicólogo. Afinal, conversando, você pode salvar a vida de alguém, seja um desconhecido, um amigo ou até mesmo um familiar. Evandro, como a gente pode ajudar alguém que tem um transtorno, que chega até a gente falando, eu estou com um problema, querendo desabafar, como é que a gente pode ajudar? Olha, o mais importante é ouvir a pessoa, jamais minimizar o problema, falar que é algo passageiro, que é normal, que já conheceu alguém que já passou por isso e que ela vai ficar bem. É uma questão de ouvir a pessoa abertamente, de não fazer nenhum tipo de julgamento, de não minimizar o problema dela. E incentivar que ela procure ajuda profissional para que ela, se ela não conseguir sozinha, né, que ela procure ajuda profissional, que não é nenhum motivo de vergonha e que ela não tem nenhum problema, ela não é louca, não é maluca. Ela está passando por uma situação que muitas pessoas passam, que nem a gente já viu que é a segunda maior causa de morte no mundo.
e que pouco se fala que é uma epidemia silenciosa, como alguns professores dizem. Além disso, aqui em Florianópolis, há diversos pontos de ajuda psicológica gratuita ou de baixo custo. Para saber mais, o nosso repórter Marcelo vai falar mais sobre isso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Vanessa. Aqui em Florianópolis, há diversos pontos de auxílio psicológico gratuitos para pessoas de diversas idades. Alguns deles são a Clínica de Psicologia da Estácio, a Clínica Social e Comunitária do Comunidade Gestáltica e a Associação Instituto Movimento, além de algumas outras universidades que oferecem o serviço, como o Sesusc e o Unisul. Eles possuem atendimentos individuais e em grupo, com acessibilidade para o público de baixa renda. Voltamos com vocês no estúdio. E com isso, chegamos ao fim de mais um Estácio Entrevista. Evandro, agradecemos muito a sua presença e conte mais sobre o projeto para o público de casa. O projeto ele visa atender alunos da Estácio que estão passando pela experiência de suicídio e é um atendimento em grupo em parceria com a fisioterapia. Além disso, é muito importante saber também para os alunos que se tiver algum problema e não tem vontade de participar desse grupo, o serviço de psicologia ele é aberto para todos os alunos, ele é aberto para a comunidade. Procurem ajuda, procurem conversar com os familiares, não tentem esconder esse tipo de situação, não tentem ter vergonha por estar passando problema, por estar tendo dificuldade para acordar, por estar tendo dificuldade para realizar suas atividades. Conversar é a melhor solução. Muito obrigado. Evandro, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. E lembrando, falar é sempre a melhor opção. Procure uma pessoa, seja ela profissional ou não, e desabafe. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite e até a próxima semana.